A paz do Senhor, venho trazendo mais uma palavra de edificação e hoje eu quero meditar no livro de Jeremias 23. E diz assim a palavra do Senhor: Ai dos pastores que destroem e desprezam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo, vos desprezastes as minhas ovelhas, as afugentastes e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vos a maldade das vossas ações, diz o Senhor, e eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras, para onde as tiverem afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão, e se multiplicarão, e levantarei sobre elas pastores que as apacentam e nunca mais temerão, nem se consombarão, e nem uma delas faltará, diz o Senhor. Aleluia. Deus seja louvado. Eu quero meditar nessa palavra. A gente tem vivido o tempo, hoje eu vou descer o chicote nos pastores, com a autoridade que Deus me deu. Porque eu não passei 2 anos da minha vida de joelhos, chorando e humilhando na presença do Senhor, para que Ele me usasse para massagear o ego de pastores, para massagear o ego daqueles que não querem a verdade de Deus. Hoje a minha boca está afiada, a minha língua está como uma espada de 2 gumes. E hoje eu quero dizer a vocês, pastores, a qual tem se enriquecido como as ovelhas sofridas, as ovelhas magoadas, as ovelhas que não se mantêm de pé. O seu cômpito é conduzir as ovelhas pelo caminho da verdade de Deus, mas fazendo da igreja do Senhor prostituta, tem vendido o evangelho de Deus, aleluia, e se corrompido com a ganância e fazendo da noiva de Cristo prostituta, vendendo a igreja e consumindo os rebanhos de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, hoje eu vou profetizar sobre os pastores gananciosos, aqueles que têm corrompido o evangelho da verdade. O povo hoje em dia, pastores, tem desdenhado da igreja. Quando ouve falar que somos evangélicos, eles fogem, porque eles dizem a igreja não presta, os evangélicos não valem nada, por causa dos pastores, porque os pastores têm corrompido a palavra de Deus, e por causa das suas ganâncias, as ovelhas estão com medo, as ovelhas estão apavoradas, as ovelhas preferem o abismo ao caminho da vida eterna, por causa das ganâncias, por causa do evangelho fajulo, por causa do evangelho corrompido, por causa do evangelho prostituto, por causa de um evangelho ganancioso. Mas não é o evangelho de Deus esse é o evangelho a qual a cobiça, é um evangelho vendido, porque a verdade de Deus está aqui. Essa é a verdade de Deus. Agora muitas têm pego a palavra, a Bíblia, as escrituras e têm feito dela um comércio. Eu hoje quero dizer uma verdade. Por causa de muitos pastores corrompidos, gananciosos, muitas pessoas têm pagado o preço, e essas são os evangelistas, e essas são os chamados, e esses são os profetas, e esses são aqueles que vai levar a palavra, são aqueles que levam a verdadeira palavra de Deus, é que tem pagado o preço. Por causa da ganância dos falsos, dos lobos vestidos em peles de cordeiro, o que leva a verdade
tem sofrido, tem padecido. Hoje em dia, quando encontramos uma pessoa e diz: eu quero trazer uma palavra de renovo aos seus corações, elas te dizem: eu não quero a palavra por causa da ganância dos pastores, por causa da soberba. A igreja virou comércio. Hoje em dia, dentro da igreja, só quem pula é usado, só quem salta é usado. Mas no íntimo do quarto, quando um servo verdadeiramente em espírito e em verdade busca o Senhor, esses são vistos como aqueles que não valem nada. Hoje em dia, só os grandes são vistos com bons olhos, mas está lá na madrugada um servo em humilhação, humilde no coração e no espírito, aonde o Senhor lhe visita nas madrugadas, e eles são vistos como nada, como nada. Vamos despertar a igreja, mas sobretudo desperta povo, porque ainda tem gente disposta a trazer a verdade de Deus, ainda tem servos verdadeiros dispostos a fazer a vontade de Deus em espírito e em verdade, mas você precisa abrir os olhos e procurar igrejas aonde você vê que tem a palavra da vida eterna. Amém. Deus seja louvado. Eu gostaria de falar muito mais, mas infelizmente esse vídeo é curto. Isso é para os falsos pastores, para aqueles que usam a palavra de Deus, levando o evangelho de Deus como usando a palavra do Senhor para se enriquecer, para crescer. Ganância se tornou não o evangelho da verdade de Deus, mas o evangelho prostituto, o evangelho da cobiça, da ganância, da lascívia, da soberba. Aleluia! Eu termino essa palavra já agradecendo, entregando nas mãos de Deus, e eu não tenho medo, porque aquele que me conduz, que me sustenta, vai à minha frente. Deus seja louvado.